Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Repito hoje o que disse pela primeira vez a semana passada. A partir de agora, nós temos um e-mail neste programa aqui. Para quê? Para que o telespectador possa interagir com a programação, para que ele possa mandar as suas opiniões, enviar as suas sugestões e dizer o que ele acha do programa. Todos estejam à vontade e eu lerei as sugestões e opiniões e observações que fizerem com muito interesse, com imensa satisfação e alegria também. Muito obrigado. Vamos continuar onde paramos? Sim, paramos então, João capítulo 1, até o versículo 30, agora vamos seguir do 31 em diante. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Bem, então paramos aqui. Os três evangelistas sinóticos insistiram ou foram honestos e não eliminaram o batismo de Jesus, que é um fato incontestável e histórico. Agora, exegetas racionalistas como Reimarus, no final do século XVIII, David Strauss, no século XIX, que escreveu um volumoso livro A Vida de Jesus, que lhe custou a carreira acadêmica. Estes aqui falam da construção de um mito. Isto é, sobre um fato histórico, o batismo de Jesus, teriam os evangelistas construído o mito dos céus abertos, da voz do Pai e do Espírito como pomba pairando sobre Jesus. Eu não gosto muito dessa expressão, porque não sou racionalista. E estes aqui, por causa do racionalismo, que é uma opção filosófica e de resto não demonstrável, cancelavam sistematicamente do Evangelho tudo aquilo que não pudesse ser explicado racionalisticamente. O racionalismo é fruto do iluminismo. E o iluminismo europeu do século XVIII tinha os seus dogmas. Primeiro dogma: nós podemos considerar a história uma ciência exata da mesma maneira como consideramos a física e a matemática. Segundo dogma do iluminismo: nós podemos, somente com a razão, chegar a descobrir o que é verdadeiro e o que é falso numa narração. Terceiro dogma: o historiador é absolutamente imparcial nos seus juízos e pode chegar a compreender perfeitamente a verdade histórica. Quarto e último dogma, talvez o mais importante de todos: o mundo, o universo, como já terá demonstrado Isaac Newton, é um conjunto de massa e energia onde tudo está já matematicamente programado e onde não há lugar para o extraordinário, para o inesperado, para a novidade. Tudo está já fisicamente determinado. Bem, é claro, mesmo, né? É claro que com estes dogmas todos se varre tranquilamente do texto evangélico tudo aquilo que não possa ser racionalisticamente explicado. E este fenômeno é evidente que foi riscado do texto. Não é
possível que isto tenha acontecido. É claro que eu não sigo nenhum desses 4 dogmas aí. Porém, os evangelistas divergem nesta descrição. Quem lê um determinado evangelista percebe que a visão foi só Jesus que teve. Este aqui diz que apenas João teve. Lucas é aquele que democratiza mais essa experiência. Portanto, a descrição varia de evangelho para evangelho. E, embora não seja eu racionalista, eu creio que, a partir do batismo de Jesus, uma reflexão pós-pascal, ou até mesmo pré-pascal, mas posterior ao fato, melhor pós-pascal, tenha construído esta abertura no firmamento, certo? Que os primeiros cristãos tenham sentido a necessidade de solenizar este momento, me parece perfeitamente razoável e explicável. Por quê? Porque este foi um início e, de certa maneira, uma reviravolta na vida de Jesus. Até então, era um simples carpinteiro vivendo uma vida oculta em Nazaré e desconhecido absolutamente de todos. Agora começa a manifestar-se em Israel. Aqui se inicia a vida pública de Jesus. Aqui se inicia a pregação de Jesus. Nada mais óbvio e aceitável do que os evangelistas, e antes deles, os narradores cristãos, terem solenizado este momento inicial, quando a novidade de Deus pela primeira vez ressoou na terra. Até então, não, porque até então havia vida oculta. Agora, isto dito, é claro que a cristologia aqui está presente. E pela primeira vez em que Jesus se manifesta em público, a cristologia mostra a voz do Pai. Este é meu filho. Ou seja, Jesus, já no início da vida pública, é declarado Filho de Deus. Certo? E este evangelista insiste que o Espírito de Deus vem e paira sobre Jesus. É a primeira vez que usa este verbo, e o usará 100 vezes. O verbo menem, permanecer. E porque o Espírito permaneceu nele, após a ressurreição, ele, Jesus, pode comunicar esse mesmo Espírito a outros. Soprou sobre eles na tarde de Páscoa, neste evangelho aqui, e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Certo? Certo. Então está aí explicada a teofania ou a cristofania que o evangelista, antes dele os sinóticos, e antes dos sinóticos a voz corrente no cristianismo, quis interpretar profundamente a reviravolta que o batismo de João deu na vida de Jesus. Quando mais tarde se tratará de procurar um substituto de Judas, que vão fazer? Escolher alguém que esteve conosco desde o início, ou seja, desde o batismo de João. Certo. Matias. Certo? Sim. Então agora continuemos. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Isto é, João Batista batizou com água, o que virá agora batizará com o Espírito Santo. Ou seja, ele entregará o Espírito,
não mais apenas a água, mas o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Eu vi e dou testemunho. É claro que aqui é o evangelista que está cristianizando João e colocando uma cristologia respeitável na sua própria boca, transformando-o em primeira testemunha de Jesus. Continue. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos... Eu já expliquei o Cordeiro de Deus, não é? O sentido de Cordeiro de Deus, na boca do Batista, não é? Já expliquei isto aqui na semana passada, então não é preciso explicar novamente. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que estáis procurando? Bem, pare, vamos parar por aqui. Este evangelista aqui é o único que fala que Jesus angariou discípulos nos ambientes do Batista. E que alguns discípulos de Jesus, pelo menos os da primeiríssima hora, eram antes discípulos do Batista. Os sinóticos não falam nada a respeito disso. Por isso é possível que este evangelista ainda retenha a memória de que alguns discípulos de Jesus anteriormente foram discípulos de João Batista. E o próprio Jesus pode ter passado algum tempo antes do batismo como discípulo do Batista. Certo? Nós temos que fazer um intervalo e voltamos. Voltando ao nosso segundo tempo, eu me lembro ter encerrado dizendo que este evangelho é diferente dos sinóticos, porque é apenas aqui que se tem a notícia de que Jesus andou com Batista e seus primeiros discípulos saíram dos meios do Batista. Os sinóticos não falam nada disso e dão outro quadro para a apresentação dos discípulos de Jesus. 2 seguem Jesus e perguntam, Jesus volta-se para trás e lhes pergunta: o que quereis? É isto? Que estáis procurando? O que estáis procurando? Em primeiro lugar, é a primeira vez que Jesus fala neste evangelho. E esta pergunta não deve ser entendida de maneira banal. O que vocês querem? Onde vocês querem ir? Posso indicar o caminho? Isso aqui é banalidade e não cabe nesse evangelho. A pergunta tem um significado muito mais profundo. O homem está sempre, consciente ou inconscientemente, à busca de Deus. O homem precisa buscar e encontrar Deus, porque somente Deus é capaz de responder a todos os anseios e a todas as necessidades de cada ser humano. E a resposta que dão? Disseram-lhe: Rabi, que traduzindo significa mestre, onde moras? Onde moras? Ou seja, só pode receber uma revelação de Deus, só pode conhecer Deus, só pode experimentar Deus aquele que for atrás de Jesus e permanecer com Jesus e ficar com Jesus. Este sim recebe a resposta última de todos os seus desejos. É o que Jesus lhes diz. Vinde e vede. Vinde e vede. 2 verbos de seguimento de Jesus. Ver Jesus e o segundo, seguir Jesus. Jesus os recebe na sua intimidade e a partir daí lhes revelará Deus. Estão vendo como o texto é bonito? Sim.
É importante, até você usou esse termo intimidade. E a única maneira de viver com Cristo é tendo essa intimidade com Ele. Só, mais não, nada. não há mais nada a se fazer. Se não tiver uma intimidade na vida espiritual... Nunca ele será apresentado por interposta pessoa, através de um terceiro. Não. Tá bem? Então, continue. Então eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia. Permaneceram. O leitor sublinhe quantas vezes este verbo, que é rico em teologia, aparece em João. Permaneceram com ele. Isso é, não foi um encontro fortuito, não foi um encontro casual, sem consequências para a vida. Para os dois, a vida se modificou inteiramente, porque foram, viram e permaneceram. Como conosco, com as pessoas. Assim esperamos. Sim. Isto aqui é paradigmático, não é? Sim, certamente. Era a hora 10ª, aproximadamente. Regina, agora pode ir do 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Este evangelho aqui, primeiro, antes de Pedro, cita o seu irmão André. A respeito de quem, não sabemos praticamente nada, a não ser o nome. E este nome, Andréas, é um nome grego. É um nome que provém do grego. Se ele tinha algum nome semita, não chegou até nós. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Bem, é interessante. Os sinóticos e Marcos reservam uma descoberta fabulosa de Jesus como Messias para o meio da vida pública de Jesus. Em Marcos, no capítulo 8º, é Pedro quem lhe diz: tu és o Messias. E Jesus manda que se calasse, que não divulgasse. Aqui, o que o evangelista quer? Ele quer introduzir todos os títulos cristológicos de Jesus. Para quê? Para que o leitor deste evangelho, que não é uma crônica, não é uma reportagem, é uma teologia, é uma cristologia, saiba perfeitamente de quem se trata, qual o protagonista e quem ele é. Vão ver que todos os títulos de Jesus aparecem já no primeiro capítulo, bem contrário a Marcos, onde Filho de Deus só aparece depois de Jesus morto na cruz. Pode continuar. Encontramos Jesus. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: tu és Simão, filho de João. Chamar-te-á Cefas, que quer dizer pedra. Todos os evangelistas nomeiam Pedro e lhe dão, ele se chamava Simeão, nome hebraico, um dos filhos de Jacó, portanto devia ser uma pessoa religiosa. Todos os evangelistas o chamam Kefas, em aramaico. Kefa, que significa pedra. O que quer dizer que Pedro, além de Simeão, recebeu um nome novo. Petro chamava-se também, com um termo aramaico, Kefas, provavelmente dado pelo próprio Jesus, rocha, que traduzido para o grego deu Petros, ou melhor, transliterado, para o grego deu Petros, e depois não foi mais traduzido, veio Petrus em latim e Pedro nas nossas línguas. Provavelmente o próprio Jesus deu em aramaico, Kefas, este nome a Pedro. Provavelmente também não no primeiro encontro, mais tarde, após a Páscoa. Porém, estou dizendo que muito do após a Páscoa está sendo antecipado nesse capítulo aqui. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Felipe. Ele estava na Judéia, porque era na Judéia que João batizava. Na Judéia Galiléia são mais ou menos uns 90 quilômetros, um percurso
que provavelmente se fazia em 2 dias. Encontra Felipe, é o terceiro. Só 2 dias? 2 dias. 90 quilômetros, 40 e poucos por dia. Dá para ser feito. Não bem, hein? Dá. É. O pessoal antes andava, né? Nós é que não andamos. Pois é, mas... Jesus lhe disse, segue-me. Aqui é Jesus quem toma a iniciativa. Alguns quiseram imaginar que Jesus estivesse querendo pedir a Felipe que lhe indicasse o caminho da Galileia. Porém, Felipe era de Betsaida, como diz aí o texto, mas Jesus não vai a Betsaida. Jesus vai a Caná, perto de Nazaré. Portanto, não é essa uma boa explicação. Felipe é um terceiro que se torna discípulo de Jesus. O nome aqui é grego, Filipos, amigo do cavalo. É a etimologia deste nome aqui. Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz... É o quarto, Natanael. Agora, interessante, este Natanael não aparece na lista dos 12. Dos 12 que este evangelista não tem, mas os sinóticos têm. E Lucas Atos também. Uma tradição medieval do século IX identificou este Natanael com Bartolomeu. Mas se trata aqui de uma identificação tardia, medieval, sem nenhuma importância histórica. Jesus tinha mais gente. Jesus tinha muita gente e não só 12 pessoas. Agora, o grau de aproximação com Jesus variava enormemente. O primeiro cerco é dos 12, mas depois havia discípulos, havia até discípulas, até mulheres. Encontramos aquele de quem escreveram Moisés olha aí, na olha lei, outro título, Cristóvão. Aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. e os profetas. Aquele que foi de quem fala o Antigo Testamento todo inteiro. Jesus, o filho de José de Nazaré. Estão vendo? Aqui é muito teologia, é o leitor, é o evangelista que está provocando o leitor para que conheça quem é Jesus de Nazaré, aquele de quem falou Moisés e os profetas. E é impressionante chamar um homem de Nazaré, um carpinteiro de Nazaré, com esses títulos todos, não é? Do 46? Do... Encontramos 46. aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Jesus, filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael. De Nazaré pode sair algo bom? Hoje, Nazaré é uma cidade grande. Tem mais ou menos uns 150 mil habitantes. Grande nos termos da Palestina, não é? Da Palestina atual, do Estado de Israel. Claro que uma cidade de 150 mil habitantes no Brasil não é uma cidade enorme. É respeitável, mas não grande. Lá em Nazaré, atualmente é uma cidade grande, uma cidade de 150 mil habitantes. Mas na época de Jesus, aquilo ali, aquele lugarejo ali, que jamais é mencionado no Antigo Testamento, não deveria ter mais do que umas 240 pessoas. Era uma vila mesmo, hein? É uma coisinha de nada. Uma coisinha de nada. Algumas famílias de agricultores e nada mais. Umas 200 e poucas pessoas. Nunca é mencionada essa cidade no Antigo Testamento. E embora fosse conhecida e habitada, porque lá existe uma fonte de água. Então, Filipe lhe disse, vem e vê. Bem, Natanael é uma pessoa honesta. E o evangelista, de certa maneira, elogia a honestidade. Mas é um verdadeiro israelita. E aqui vai uma censura aos que não são verdadeiros israelitas. Embora israelitas segundo a carne. Natanael, embora tenha dito isto, de Nazaré não sai nada que preste, foi e viu. Mas outros não foram e não viram. E criticaram. Exatamente. Mas nós temos que encerrar o nosso programa mais uma vez, deixando o versículo seguinte para a semana que vem,
Muito obrigado pela audiência e até lá. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Até a próxima sexta. Bom domingo.